aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para nossa segunda edição. Chega deixando o seu like, gente, é muito importante, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha, manda para geral e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. Que absurdo, né? Você tá vendo aqui embaixo? Leandro Pedro Voaden, o cara conseguiu errar o jogador que ele expulsou no jogo com o Cruzeiro. É muito ruim, a nossa arbitragem é péssima, vamos falar sobre isso, Mas quem está suspenso, é o Rossi ou é o Peck? Tecnicamente, né, falando, para o jogo com o Atlético Paranaense. Eles são péssimos. Vamos falar sobre o Rossi também, que pediu desculpas. E, claro, sobre o Sebastian. Aliás, começo falando sobre ele. Jogador que perdeu 3 gols contra o Cruzeiro, mas foi importante ao dar assistência para o gol do Gabriel Peck. Saiu de campo chorando. Falei isso mais cedo no vídeo do Café e faço questão de ressaltar aqui com vocês, porque entendo que quando um jogador sente, ele sofre, ele está dentro do processo, ele quer a vitória, ele quer o resultado, isso tem que ser levado em consideração. Não é aquele cara que, perdi o gol, faz parte do jogo. Não, ele quer fazer parte do jogo, mas como um vencedor e se cobra. Isso é muito importante. Claro que nós, torcedores, vamos reclamar. Agora, nós, como torcedores, vamos apoiar. E acho que o fato dele ter sentido, saiu imediatamente chorando, não foi aquela coisa, foi para casa, viu a repercussão na rede social, resolveu se manifestar. Não, não. No jogo, cara, podia ter vencido, o gol poderia ter sido meu, perdi um de cabeça, furei uma outra, fui tentar um voleio, não alcancei. Cara, isso tudo para mim tem um valor que vai além das 4 linhas. Claro que eu queria que ele tivesse feito os 3 gols, que os 3 do Verratti tivessem sido validados. 6, 7-1. Ok. Mas no mundo real, em que você tem jogadores comprometidos com o Vasco da Gama, isso faz toda a diferença. O Rossi pediu desculpas depois do jogo. Ele viu que errou, prometeu que não vai errar mais. Ok, a desculpa é sempre válida, é o reconhecimento de um erro. Porém, pela experiência que ele tem, esse tipo de erro era evitável. Não estou falando só pela expulsão, já que ele estava no banco de reservas. Aliás, colocando aqui de novo o Leandro Pedro Voaden, eles são muito ruins, cara, mas eu só não consigo entender como o cara consegue ser ruim depois do jogo, tendo as informações, conversando com os pares dele ali, ele consegue errar a súmula. Depois vão me ligar, não adianta me ligar, mandar mensagem. Esse é o nível da arbitragem, fraquíssimo. Há que se destacar um ponto. Ontem eu chamei a atenção na nossa transmissão que eu não vi o lance se estava impedimento ou não, porque a câmera, quando corta, mostra o pênalti, que foi pênalti. Ok. Mas hoje o Lucas Pedrosa até divulgou uma imagem da Itatiaia e o lançamento para o Matheus Vital está em condições legais, né? Está totalmente legal, o Michael deu condição no meio da área, então o lance foi normal. Mas por que precisava mostrar isso? Mostra a câmera aberta, depois você fecha, como sempre fazem. Aí parece que ao mostrar só o lance fechadinho, é para gerar dúvida, mas não teve dúvida nenhuma, não houve impedimento. Lance normal e pênalti bem marcado. Agora o Rossi, além de ter marcado o pênalti, ter discutido com o Paulo Autuori, ainda vai para o banco de reservas ficar ali para dar um incentivo aos jogadores, estar junto, beleza? Mas ele consegue ser expulso. E aí prejudica o Vasco contra o Atlético Paranaense, porque ele seria titular de novo. Jogou mal? Jogou. Mas se não fosse titular, seria uma opção do segundo tempo. Aliás, no vídeo de amanhã, eu tenho uma tese sobre escalação do Vasco para sábado. Vou falar amanhã no Café Vascaíno. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o Rossi prejudicou o Vasco 2 vezes, ao fazer o pênalti e ao ser expulso, porque o Vasco perde a opção, que seria o Rossi, para um segundo tempo ou para início, contra um difícil Atlético Paranaense, que não vem bem. Está ali no meio da tabela, mas não vem bem nos últimos 5 jogos, não tem uma vitória, enquanto nós temos 11 pontos em 15 disputados. Então, assim, torcedor, o que eu vejo nesse momento é um Vasco com jogadores que estão comprometidos demais com a nossa causa. Vídeo Medel, que veio da seleção chilena, forçou o segundo cartão e veio jogar e jogou bem. Vídeo Michael, a forma como ele está se entregando em campo, o tempo todo e fora de campo. O Vasco tem jogadores que estão
comprometidos com a causa. Próprio Payet já perdeu 4 quilos, Verratti com o seu posicionamento, com as suas cobranças. Agora, não podemos ter jogadores que pensem apenas nele mesmo. Seba saiu sentindo, o torcedor tá pistola da vida com toda a razão, mas saiu sentindo. Eu acho que isso é muito importante e faz total diferença. Esse comprometimento com a causa Vasco da Gama. Agora, o Rossi pediu desculpas, ok, o torcedor creio que tenha aceitado, mas não dá, Rossi. Reta final, faltam 4 jogos, você está de fora de 1, restam 3. Trazer ponto de Curitiba vai ser fundamental. Empatar, muito bom. Vencer, espetacular. Perder, depende. Se o Bahia perder para o Corinthians amanhã, ferimentos leves, porque nada muda. Cruzeiro joga segunda com Goiás. Se perder, nada muda. Santos joga com o Botafogo aqui. Se perder, resultados normais, nada muda. Se todo mundo perder, nada muda. 38, 41, 41, 42. E aí vão restar 3 jogos. Corinthians para o Vasco, em casa, Grêmio fora e Bragantino em casa. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Não ficar fazendo conta com um dos outros. Porque o Goiás empatar ou vencer o Cruzeiro, resultados normais. Cruzeiro somar 1 pontinho, nós somarmos 1, nada muda. Somarmos 3, espetacular. Bahia empatar com o Corinthians, pode ser, vencer é um resultado talvez fora da curva. Perder, normal, o Corinthians quer logo se garantir também na primeira divisão, não correr nenhum risco, ter a Sul-Americana como um alvo para o ano que vem, ok, o que seria ótimo para o Vasco. Santos vem ao Rio de Janeiro com o Botafogo, que está querendo o título brasileiro, faz jogo atrasado com o Fortaleza e tem o Santos aqui. Botafogo vai para cima com o estádio Newton Santos lotado. Ou seja, o Vasco pode até pular de posição na próxima rodada, dependendo do seu resultado e do Santos. Vasco joga sábado, Santos joga domingo. Cruzeiro joga segunda. O Bahia vai ter jogado sexta, ou seja, sexta, sábado, domingo e segunda. 4 dias para a gente ficar vidrado em futebol, torcendo contra, a favor. E assim vai ser. Uma reta final difícil, mas que nesse momento o Vasco tem apenas 15% de risco de rebaixamento. E tem que se apegar nisso. Galera, amanhã, falei sobre a questão do Voaden, só para não passar em branco. Tecnicamente, quem está expulso é o PEC, mas ele pode refazer a súmula. Esse árbitro talentosíssimo, Leandro Pedro Voaden, que está no final de carreira, conseguiu trocar os nomes. Mas ele pode fazer uma retificação e quem está suspenso efetivamente é o Rossi. O PEC está pendurado com 2 amarelos. Aliás, eu acho que vai com vários jogadores pendurados para o jogo seguinte ser o do Corinthians. É bom ficar de olho. E Anderson Daronco será o árbitro. Eita. Respira fundo, Azevedo, que vai dar certo. Um grande abraço, galera. Amanhã eu estou de volta no nosso Café Vascaíno. Conto muito com a sua audiência. Valeu, galera. Tchau.